Ah, cara, na verdade, isso já marcou a minha vida, sabe? É como se fosse aquele pedacinho ali, sabe, da minha história. Não tem como mais eu parar de fato, de deixar de falar sobre as criptomoedas pro meu público no Instagram, no YouTube, para os meus familiares, para os meus amigos. É nítido assim que todo mundo percebe, né, no meu semblante, aquela empolgação, aquele primeiro amor, como se eu estivesse comprando as moedas, né, pela primeira vez, como se fosse naqueles tempos lá que eu comecei. Então assim, é muito fascinante porque isso me empolga, sabe, aquela minha empolgação diária, aquele meu tesão diário, é falar sobre as criptomoedas, porque uma coisa é quando você não vive, outra coisa é quando você já viveu, já experimentou, e eu sou a prova viva, cara, de que as criptomoedas podem mudar a vida de uma pessoa assim, ó, e o melhor, né, enquanto elas menos esperam. Numbers on the markets today. At one point, the market fell as if down a well. It was an historic day with Wall Street shaken to its very foundation. And even the health of the most trusted firms are now being called into question. We have former secretaries of Treasury who go from government to Wall Street pocketing hundreds of millions of dollars. Em 2008, muita gente ficaria um tanto obcecada pelo papel que o dinheiro exerceu sobre a crise e o papel que os bancos e o governo exerceram sobre o dinheiro. E por que o nosso dinheiro era tão controlado pelos bancos centrais? Essa era a indagação de muita gente inconformada com o sistema financeiro daquela época. Então, se algo surpreendentemente novo surgisse naquela época, o governo estaria mais inclinado a dar uma moralzinha ou iriam ignorar por um tempo? Ou por acaso estariam completamente dispostos a esmagá-lo por temer algo novo e diferente? Porém, uma revolução monetária surgiu, a Bitcoin, um novo modelo de moeda completamente honesta. Dinheiro é simplesmente um sistema de contabilidade, uma forma de registrar quem possui o que se tem, quem deve o que e para quem. É só isso que é o dinheiro. E era preciso alguém que pudesse ser um emissor central, alguém que pudesse ser um terceiro confiável, alguém que pudesse assegurar que o dinheiro era de fato real. E por centenas de anos, até hoje, os governos emitem cada dia mais dinheiro. Agora, isso é o Bitcoin. Bitcoin é só um sistema de contabilidade, da mesma forma que o nosso dinheiro. É uma forma de registrar transações e valores, só que de forma 100% digital. Uma forma que você e eu podemos transacionar diretamente e que faça tudo ficar registrado num livro aberto que todos chamam de blockchain. Ao monitorar e atualizar essa blockchain no sistema de base coletivo consensual, você o faz com alguém no meio, certo? Atuando como uma espécie ali de intermediador para toda essa informação que tem nela, né? E isso é o que nos livra das taxas, das ineficiências e, acima de tudo, da corrupção e do risco da centralização da informação. E o mais interessante é que o que esse livre aberto ele faz é pegar a função da terceira pessoa, o intermediador, e automatizá-la. E a coloca dentro de si mesmo, tá? De uma forma online, disponível aí para qualquer pessoa olhar, de forma que cada Bitcoin é contabilizado para que nós saibamos que não estamos recebendo uma unidade de moeda, por exemplo, duplicada ou falsificada. É bem interessante esta ideia do Bitcoin ter ido ao ar apenas algumas semanas depois da falência do Lehman Brothers e do quase colapso de todo o sistema e os problemas que surgiram com essa crise, né? Foram meio que até que uma parte dos descritos pelo próprio Satoshi Nakamoto, né, no white paper da moeda. E ele descreveu muito bem, ele disse: eu acho que a crise demonstrou que o sistema atual tinha falhas importantes. Não estava funcionando, isso era fato, e o povo estava desesperado por uma alternativa, vamos dizer assim, que salvadora. E a maior vantagem do Bitcoin é a sua facilidade de transferência,
tá? Por ser anônima. E lá por volta do ano de 2140, mais ou menos, se eu não me engano, o fato de que só haverá apenas 21 milhões dessa moeda circulante no planeta. Este é o limite, tá? Não tem como ser criado mais. Como há uma quantidade X de ouro em todo o planeta, só há uma quantidade X também de Bitcoin. E isso é o interessante. Isso é o que vai fazer ela super valorizar. E antigamente, se alguém quisesse enviar algum valor para outra pessoa pela internet, ela deveria recorrer às empresas, como o próprio PayPal, ou alguma empresa de cartão de crédito, até talvez até um banco envolvido na transação, tá? E a promessa do Bitcoin é que você envia diretamente para outra pessoa, e a rede da Bitcoin faz o papel dessa função, onde normalmente as empresas que eu citei agora há pouco teria que fazer. O Bitcoin, de fato, é que eu costumo falar que ele devolve, né, o controle do poder financeiro às mãos das pessoas, onde cada pessoa realmente, de fato, é dona do seu próprio dinheiro. E se formos olhar para o começo de tudo sobre as criptomoedas, aconteceu através de um movimento chamado de cypherpunk, vindo de um tipo de amor pela internet, né, e pelas suas possibilidades. A descoberta da criptografia, ela foi assim surreal, tá? Imaginar que você poderia de fato fazer nascer um novo mundo dentro da internet era algo para eles assim bizarro, né? Essas pessoas falavam da necessidade, da possibilidade de um ativo financeiro que fosse digital e ao mesmo tempo anônimo, usando o poder da criptografia. Esses cypherpunks que nasceram no início da década de 90 eram totalmente preocupados e voltados para a privacidade extrema, tá? E a liberdade pessoal das pessoas acima de tudo. E a partir daí foi o que muitos deles inventaram, tá? Seus próprios sistemas. E até que alguns deles se aproximaram bem perto, assim, de tornar algum projeto daquele tipo ali real, tá? E o que chegou provavelmente mais perto, sem sombra de dúvidas, foi a Digital Cash, né? A DigiCash do David Chow. Privacy of payments is actually essential for democracy. The reason is not because you need to be able to make private payments in order to express yourself, but rather that in order to inform yourself, you may need to purchase information, and that's the thing that allows you to have opinions worth expressing. E embora eu não consiga garantir aqui que David Chow foi um cypherpunk, ele toda certeza inspirou o movimento, tá? Era como se os cypherpunks viessem até as obras de David com algum tipo de tecnologia de outro mundo, né? E eles somente pegassem aquelas armas ali e se interessavam por quais que eles poderiam usar para tirar o poder do governo e botar na mão do povo. E por um determinado tempo, parece que as pessoas tinham meio que desistido do projeto, né? Apesar que ainda aparecia algumas coisinhas aqui e acolá, por Ralph Finney, Nick Szabo, mas logo as conversas em torno disso aí meio que morreram, sabe? Então, de repente, algo voltou à vida, né? Após a crise financeira. Nick Szabo, em 2006, terminava um período extenso na faculdade de Direito, se analisarmos os relatos de Nick sobre a crise financeira, vemos que isso o reanimou a falar dessas ideias dos anos 90, né, sobre a privacidade, contratos e dos problemas governamentais, etc. E foi aí que ele trouxe a BitGold. Então, Ralph Finney chegou com seu próprio sistema. Adam Back com a Hashcrash, Wei Day com a B-Money e Szabo a BitGold. Então, o que Satoshi Nakamoto fez em 2008 foi apenas pegar todas essas ideias e as fez
vamos dizer assim, funcionar, tá? Ele criou um protocolo baseado em encriptação, não é bem uma moeda, tá? Usando um livro aberto chamado blockchain, permitindo a ocorrência de diversas transações, contratos, todos os tipos de coisas que pode ser construída ali na blockchain. Isso acontece através de um sistema de construção consensual, onde vários computadores participam do funcionamento da blockchain, tá? Um tipo de documento digital que faz com que se mantenham os registros de todos esses pagamentos. É incrível a liberdade que o Bitcoin e as criptomoedas estão trazendo para o nosso dia a dia. Você poder comercializar um produto ou fazer uma transação de pessoa para pessoa, sem depender ou ter que dar satisfação a uma instituição financeira, é uma verdadeira revolução econômica. E esta revolução está apenas começando. Essa é uma das principais características das criptomoedas, a descentralização do poder financeiro. E a partir de hoje, você poderá ser seu próprio banco. Você pode ter o fornecimento de dinheiro controlado por um computador, isso é um Bitcoin. E o ponto-chave aqui é que é um livro aberto distribuído, não tem um serviço centralizado. Todos os outros livros que temos, seja bancários, de companhias, todos eles permanecem lá dentro das companhias, o que significa que eles têm um ponto ali inseguro, tá? Alguém pode ir lá e atacá-los, aniquilá-los. JP Morgan foi atacada pelos hackers, Home Depot, Target, todas essas empresas foram alvos muito fáceis para esses ladrões digitais. E por quê? Porque precisamente existia ali um local central que tinha as informações, era por isso que ficou muito vulnerável. O livro aberto da blockchain está espalhado entre centenas de milhares de computadores, não tem como ser atacado, é impossível. E cada transação individual é registrada e quando é inserida na blockchain fica ali e é permanente. Não pode ser adulterada, não tem como ser modificada, né? Mas a identidade das pessoas é criptografada, as carteiras são criptografadas com a finalidade de não mostrar quem está usando ali o dinheiro, tá? Mas sabe-se que cada Bitcoin ali possui um histórico, tá? Por onde andou e por quais diferentes endereços ele passou, né? E as peças mais importantes da estrutura da Bitcoin são os mineradores, são os computadores que são responsáveis por manter a blockchain, verificar a informação, atualizá-la, garantir que é confiável. Mas então como incentivá-los a fazer todo esse trabalho? Enquanto passam pelo processo de confirmar as transações, eles estão simultaneamente sujeitos a um teste, vamos dizer assim, dificílimo de computação. O protocolo principal do Bitcoin está forçando, né, a procurar um número. Todos esses computadores estão competindo, tá? Estão competindo para ganhar um pagamento a cada 10 minutos. O processo ele é bem parecido com aquele joguinho chamado Sudoku, tá? Onde cada peça ela tem que se encaixar perfeitamente para que o processo de bonificação seja então liberado, tá? Mas na verdade este é um componente secundário, tá? Eles são mesmo recompensados com Bitcoin, mas a tarefa mais importante é o processo, a validação e a verificação das transações e a manutenção da blockchain. Isso sim, de fato, é importante. E uma das coisas também mais importantes por trás do Bitcoin não é a moeda, não é a sua valorização. O fator chave aqui, ele se chama blockchain. E eu acho que ninguém esperava por isso.